princípio tudo começou. Deus criou o céu e a terra com amor. A Bíblia é a sua revelação, um livro sagrado que traz salvação e Então, obrigado, Senhor. no passado nós começamos a ler o Gênesis, capítulo 1. Nós vamos tentar ler o capítulo 2. Podemos então ver o contexto da lição. Bíblia nova No princípio tudo começou. Deus criou o céu e a terra com amor. A Bíblia é a sua revelação, um livro Então, capítulo 1, né? Assim os céus e as terras e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia e de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Essas são as origens dos céus, da terra, quando foram criados, o Senhor fez a terra e os céus. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda árvore do campo não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra. Não havia homem para lavar a terra. O vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar na terra toda árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E saiu um rio do Éden para regar o jardim, dali se dividia, tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali há bidélio e pedra sardônica. E no meio, o nome do segundo rio é Gion, este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Idequel, este é o que vai para a banda da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E o Senhor Deus ao homem, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Como Deus criou o homem e a mulher, o título, né? E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que esteja como diante dele. E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda a árvore dos céus, trouxe Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, às aves dos céus e a todo animal do campo.
mas para o homem não se achava adjuntora que estivesse diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. Este adormeceu e tomou uma das costelas e cerrou a carne em seu lugar. Da costela que o Senhor tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta agora é ossos dos meus ossos e carne da minha carne, e será chamada varoa por quanto do varão foi tomado. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonharam. Bom, qual é o foco dessa lição, né? Tem muito a falar sobre o capítulo 1 e 2 de Gênesis, mas eu vou me ater basicamente a lição. E senão ficamos aqui o dia inteiro só conversando sobre coisas interessantes desses dois capítulos. Qual é o personagem principal desses dois capítulos? Existe um personagem que foi destacado, embora ele não tivesse sido mencionado especificamente. Esse personagem é o próprio Deus. Porque Gênesis, ele é como é traduzido lá do hebraico, né? É o princípio, ou seja, é a razão das coisas existirem. Mas para que as coisas existissem, havia necessidade de um Criador. Né? Embora hoje se tenha muitas teorias, né, de evolução, nenhuma delas se prova viável do ponto de vista de ordem, do ponto de vista de propósito. Gênesis 1 e 2 dá um sentido de propósito. Por quê? Por que as coisas foram criadas? Como as coisas foram criadas? Todo o restante desse único e maravilhoso livro é acerca dele. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, afirma: ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então você precisa crer que ele existe. É a base. Senão você não pode acreditar em milagres, você não pode acreditar em salvação, você não pode acreditar em mais nada. Tá? Como eu costumo dizer, está dentro da água. Porque você não tem nenhuma outra função, nenhuma outra base para continuar a crer no milagre. Os teólogos descrevem a Bíblia como a autorrevelação de Deus. Isso quer dizer que não é apenas um livro acerca de Deus, mas é também um livro escrito por Deus. É impossível para o homem conhecer plenamente Deus. No livro de Atos, capítulo 17, versículos 27 e 28, diz assim: para que busquem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Também alguns de dos vossos poetas disseram: somos também sua geração. Não dá para você conhecer Deus
só pela experiência humana. Você pode perceber que existe, sim, uma divindade, algo que é sobre todas as coisas que você não vê, mas você não consegue conhecer essa divindade, a não ser que ela se auto-revele, né? Então, a revelação de Deus tem que ser dada de cima, de uma forma clara. Ou seja, era impossível para o homem conhecer os detalhes de Deus, como ainda hoje é, no aspecto mais íntimo, porque a Bíblia diz que Deus sonda todas as coisas, né? E o Espírito de Deus sonda a profundidade de Deus. Então, nós não temos condições de chegar lá, a não ser que nos seja revelado. Foi ele que inspirou os escritores humanos. Vê a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 21, versículo 1. Versículo 21. A Bíblia é a sua revelação, um livro sagrado que traz salvação. Obrigado, Senhor, pela obra tão bela. Na natureza e em nós, tua luz se revela. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim: profecia nunca foi produzida por vontade do homem, ou de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, toda essa revelação, ela foi dada por Deus através de pessoas. E pessoas que não escreveram só sobre aquilo que eles achavam, mas foi escrito segundo uma orientação divina, né? Eu vou citar daqui a pouco curiosidade, mas vamos lá. Carta a Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo 3:16. Sua palavra é luz no caminho, em cada versículo um doce carinho. Diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então vamos lá, né? Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para quê? Para ensinar, para mostrar a verdade, para redarguir, ou seja, para perguntar, para questionar, para corrigir os pensamentos equivocados, para instruir em justiça, ou seja, instruir de uma maneira que seja que leve ao termo da justiça de Deus, ou seja, que nós nos aproximemos mais de Deus. É interessante, agora vou fazer um parênteses, que aquele ator, eu esqueci o nome dele, que fazia lá papel de mulher, morreu na pandemia, esqueci o nome dele. Está aqui, mas não sai. Ele disse assim: a Bíblia tem que ser revisada, a Bíblia está desatualizada.
Se Jesus fosse vivo hoje, ele estaria no show do Pablo Vittar. Infelizmente, ele estava extremamente equivocado. Porque a Bíblia não foi escrita por algum homem. Não foi escrita no sentido daquela época. Ela é um livro que, embora tenha aspectos regionais e da história local e linguísticos, tem esses três aspectos, ele tem uma característica universal. Ou seja, a Bíblia está escrita há mais de 3.000 anos, do primeiro livro até o último. No entanto, ela serve hoje, se nós abrirmos a Bíblia hoje, Deus fala, Deus nos mostra coisas como mostrava há 2.000 anos atrás. Então, ela foi uma inspiração divina. Paulo Sérgio, ele morreu na pandemia, infelizmente. Ele não se converteu. A Bíblia trata de uma das grandes questões da vida: como explicar o universo. Alguns cientistas olham as rochas e para os mares à procura de respostas, mas a Bíblia olha para os céus, para a verdadeira fonte da criação. A gente vê hoje, a teoria da evolução, os evolucionistas, a partir muito de Charles Darwin, que a princípio era crente, era membro de uma igreja evangélica, mas tornou a sua mente obscura em relação à palavra de Deus e criou essa teoria da evolução que logo o mundo abraçou, porque o mundo não quer saber da pessoa de Deus. Ele quer arrumar uma explicação para que tudo tenha acontecido sem a presença de Deus, desde a criação do universo até as coisas mínimas. Falando um pouquinho sobre a criação do universo, o Big Bang, que é a teoria, vamos dizer assim, mais aceita dos evolucionistas, ou daqueles que não querem acreditar em Deus, diz que tudo se formou do nada. Ou seja, existia um ponto em todo, vamos dizer assim, o universo, não era bem o universo, em todo vazio, e, de repente, surgiram todas as matérias, surgiram todas as matérias, toda a energia, num segundo, num instante. Do nada. Ou seja, aí há teorias mais modernas que dizem que não, que estudaram buracos negros. Sabe o que é buraco negro? Buraco negro é uma formação, um universo que absorve tudo que tem em volta dele, matéria, energia, tudo. E descobriram que não existe só, tem uma teoria que mostra que existem do outro lado do buraco negro um buraco branco, ou seja, como se fosse um funil. A água cai de um lado, mas sai do outro. Tudo é sugado de um lado, mas vai para algum lugar. E agora os cientistas já estão achando que o que criou o universo foi um buraco branco. Um buraco branco de um outro universo. Olha, esse povo está perdido nas suas conjecturas. Embora estudem muito, como diz a palavra de Deus, se perderam.
Portanto, se quiser conhecer Deus, tem que ler o livro. O livro, qual livro? A Bíblia. A seguir, a Bíblia trata de grandes questões da vida, como explicar o universo, os cientistas não jogam por isso. Naturalmente, a ciência tem um lugar importante e ajuda-nos a explorar o mundo natural. A ciência é importante? É importante, porque ela acaba, pela insistência, acaba corroborando a palavra de Deus. Mas, para explicarmos verdadeiramente, devemos aceitar que Deus criou. E a nossa leitura dá-nos duas perspectivas de como Ele fez. Deus tinha um grande plano. Essa é a primeira perspectiva, né? Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, Deus criou os céus e a terra com qual propósito? Capítulo 2, versículo 3. Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Na natureza e em nós, tua luz se revela. Com corações abertos vamos te adorar. Gênesis capítulo 2, versículo 3 diz que abençoou Deus o dia 7 e o santificou, e nele descansou de toda a obra que fizeram. Ao lermos o resumo dos 7 dias da criação, reparamos que Deus tomou iniciativa, ou seja, Deus não foi coagido a criar nada. Ele criou por vontade própria. Ele mesmo desejou, tinha um propósito, tinha um plano, tinha um projeto. Assim como nós, como vamos construir uma casa ou uma profissão, né? Nós traçamos um plano, um projeto de como é que nós vamos chegar lá. E Deus fez exatamente dessa forma. Ele traçou um plano, um projeto. Experiências tais como pegar um bebê recém-nascido ao colo ou observar as estrelas numa noite clara são provas evidentes de quão incrível é o seu projeto. Ou seja, o projeto de Deus ele é detalhista, extremamente detalhado. A segunda, a história do interesse humano. Quando Deus criou todas as coisas, pelo menos a Terra e o nosso universo, Ele criou com um objetivo específico. Vamos ver lá em capítulo 2 de Gênesis 4 até 25. Gênesis 2, 4 a 25. Gênesis 2, 4 a 25. Essas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo que ainda não estava na terra e toda a árvore do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor não tinha feito chover sobre a terra e não havia homem para lavrar a terra. Não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou nos seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus no jardim no Éden
da banda do Oriente, o qual, pois, o homem tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista, boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. E saía um rio do Éden para o jardim, e dali se dividia e tomava 4 braços. O primeiro é Pison, esse aqui rodeia a terra de Avilá, onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Obrigado, Senhor, pela obra tão bela. Na natureza em nós tua luz se revela. Com corações abertos vamos te adorar, conhecer o autor. E albedélio e pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion, este que rodeia a terra de Cuxi. No terceiro rio é Edequiel. Este é o que vai para a banda do Oriente, da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Até o 25. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda árvore dos céus, trouxe a Adão para ver como lhe chamaria. E tudo quanto Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes de todo o gado e as árvores dos céus e todo animal do campo para que o homem, mas para que o homem não se achava adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, adormeceu, tomou uma das costelas, cerrou na carne em seu lugar, e da costela que o Senhor tomou, Deus tomou do homem, formou a mulher e trouxe a Adão. E disse a Adão: este agora é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Porquanto deixará o varão do seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonharam. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho, eu acho que vale a pena. Há 2 aspectos interessantes, né? A primeira cirurgia do mundo. Quem foi o autor da primeira cirurgia do mundo? Foi Deus. Abriu o peito, ou a lateral de Adão, e tirou uma costela. Se fosse uma operação humana, seria uma operação bastante complicada. E a primeira clonagem, do ponto de vista de origem. Mas Deus não fez só uma clonagem, não só replicou, porque senão ele teria feito outro Adão. Mas ele fez um Adão diferente. Um Adão que pudesse ter características complementares. Isso é muito relevante porque mostra como a mulher ela foi feita de uma forma específica, ou seja, ela teve especificações técnicas bem elaboradas para que ela pudesse complementar o homem. Então, ela foi tirada da costela, por quê? Para que ela não tivesse não fosse nem dos pés, nem da cabeça, né? Se fosse dos pés, para que ela não ficasse
posicionalmente inferior ao homem, nem da cabeça para que não mandasse no homem. Né? Jesus 2, capítulo 4, é uma hiperligação, um hiperlink para mais informações sobre a parte mais importante da história, a criação da humanidade. Já aprendemos que Deus decidiu fazer o homem e a mulher, que ambos refletem a sua imagem. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Agora aprendemos que pessoas possuem, pelo menos, mais de duas características. A vida de Deus, porque Ele soprou o fôlego de vida, e os padrões de Deus, porque Ele foi feito segundo a sua imagem e semelhança, e também recebeu de Deus a instrução do que era certo fazer e do que não era certo fazer. Temos uma consciência dada por Deus, sentido inato do bem e do mal. Viver como se assim não fosse é desumano. Nós temos uma consciência, nós não precisamos necessariamente da Bíblia para saber o bem e o mal. Nós sabemos, isso está inato em nós. Quando fazemos alguma coisa de errado, sempre tem uma dorzinha no coração, um arrependimento, algo que está lá dentro e que a gente, puxa, fiz alguma coisa de errado, isso não está bom. Né? E essa coisinha aqui, esse alarmezinho que dispara, ele é, na verdade, um dom dado por Deus, daquele reconhecimento do que é certo fazer, do que não é certo fazer. Ou seja, por isso, e por mais outras coisas, o homem é inexcusável, ou seja, não há desculpa para o homem diante de Deus. Né? É uma pergunta que algumas pessoas fazem sobre os índios, ou sobre aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Como é que eles serão pesados na balança? Por esse aspecto de saber interiormente o bem e o mal. Ou seja, tem uma semelhança ao Criador no sentido de que sabe o que é bom e o que é ruim. E também por um outro assunto que está lá, um outro versículo, um outro texto que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 19 até 21. Está escrito aqui no eu transcrevi para ficar mais fácil. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificá-lo como Deus. Pode chegar. Bom dia. Missa é às 10. Tem missa aqui às 10. É às 10. Sim, pode sentar-se. Sim, eu vou ali para o cabelo. Tá bem. Então, tá bem. Depois eu posso vir aqui. Pode, fique à vontade. Não faz mal já entrar um bocadinho tarde. Não. Começa na verdade 10h30. A gente marca 10 porque a gente toma um cafezinho antes. Tá Tá bem? certo. Então não tem problema. Fique tranquilo. Tá bem, obrigado. Seja bem-vindo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificavam como Deus. Ele deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração se tornou insensato e se obscureceu. Quando te sentes mais próximo de Deus? Essa é a pergunta, né?
Então, assim, Deus deu ao homem duas percepções claras da sua existência. Porque essa questão de quem não conheceu Jesus, como é que vai ser pesado na balança, né? Então, há dois aspectos, ou, como dizem os portugueses, dois aspectos. Primeiro aspecto é o fato de que ele sabe o que é bom e o que é mal, o que é certo a fazer e o que não. A segunda coisa é que Deus se manifesta através da criação. Entendeu? Então, não tem... Esse é um aspecto geral. Agora, você pode perguntar, e antes de Jesus? Como é que as pessoas que nasceram e morreram antes de Jesus são pesadas? Pelo mesmo critério. O livro de Jó dizem que é o livro mais antigo da Bíblia. E ele mostra um homem que ele era temente a Deus. Então, ele não conhecia sobre Jesus, mas conhecia sobre o Criador. Abraão também não conhecia sobre Jesus, mas conhecia sobre o Criador. Então, não havia razão para desconhecer, para dizer, eu não conheço, não existe Deus. Então, Jesus morreu na cruz para ser o sinal de redenção. Mas conhecer o autor é viver a amar. Obrigado, Senhor, pela obra tão bela na natureza e em nós. A salvação depende da confiança em Deus, da percepção que é pecador, que sabe o que é bom fazer, mas às vezes não faz, e consegue perceber ao redor, no mundo, na natureza, a criação detalhista de Deus. Nesse texto de Romanos, ele vai falar especificamente sobre, ele vai focar mais especificamente sobre o homossexualismo, né? Não só sobre isso, mas sobre outras coisas também. Quando te sente mais próximo de Deus? Primeiro, quando em oração. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, lemos: não andeis ansiosos, antes em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando é que nós sentimos mais próximos de Deus? Quando estamos orando. A oração não apenas nos aproxima de Deus, mas também nos proporciona paz que só Ele pode dar. Eu acho que eu já tive algumas experiências de estar angustiado, né? Tribulado mesmo, às vezes pressionado, e quando a gente vai à oração, a gente acaba, depois de algum tempo, quando acaba a oração, parece que sai um peso, né? Que Deus está perto da gente. E o segundo é quando estamos lendo a Bíblia. Em Salmo 117, versículo 5, é dito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando meditamos nas Escrituras, encontramos a direção, o consolo e uma compreensão mais profunda do caráter de Deus, que nos aproxima dele. Ou seja, quando nós estamos lendo a palavra, nós estamos falando, ouvindo sobre o Criador.
Quando nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos ouvindo sobre o Criador. Então, nos aproximamos dele. Quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo ele vem próximo a gente para nos revelar. Lembra que a Bíblia ela é um livro que foi escrito, começou a ser escrito há 3.000 anos atrás. Terminou? Não. 3.300 anos. Terminou de ser escrito há 2.000 anos atrás. De lá para cá, o tempo mudou, as condições mudaram, a história mudou, as línguas mudaram. Então nós precisamos que o Espírito Santo, que foi o autor da Bíblia, nos venha revelar exatamente o texto e o contexto da palavra. Porque quando você não tem o Espírito de Deus, vai te revelar o texto e o contexto, o que acontece? Acontece fatalmente muitas heresias. Pega o texto, tinha um professor no seminário que ele dizia o seguinte, né? Quem pega um texto fora do contexto está querendo Pretexto. um pretexto. Exatamente. Com certeza ele não era o único que falava isso, né? Então, quando a gente pega um texto fora do que a Bíblia está dizendo, a gente vai distorcer, vai magoar, vai ofender. Eu acho algo muito interessante também que a maioria das teses bíblicas elas têm que ter, no mínimo, 3 passagens bíblicas para comprovar a tese, entendeu? E Porque não pode ter nenhuma outra antítese. E não se pode criar uma tese simplesmente em uma única passagem. Não pode. Olha, um exemplo. Rapaz, Deus. Um exemplo é se existe igreja, vamos supor, existe igrejas de pessoas homossexuais, vamos dizer assim, né? Eles criaram igrejas com o pretexto de que Davi e Jonatas tinham um caso, entendeu? Porque a Bíblia fala que Davi e Jonatas eles tinham um amor muito grande. Ou seja, pegaram um único versículo e criaram algo. Então não se pode. No mínimo, eu acho que tem que ter uma antítese, né? Em Romanos 1:1 está escrito, a antítese. No mínimo, para a pessoa criar uma tese bíblica, ela tem que ter base bíblica. Eu particularmente, eu concordo que no mínimo tem que ter no mínimo umas 3 bases bíblicas para a pessoa poder. Não, pode ter 50 bases. Não pode ter nenhuma antítese, nenhum versículo, nenhum texto que diga o contrário. Porque a Bíblia não se contradiz. Então é impossível você criar uma doutrina se tem algo na Bíblia que está dizendo o contrário. Bom, essa é a nossa primeira lição. Vamos orar, agradecer a Deus, terminar aqui. Se houver alguma outra questão, pode ser colocada também pessoalmente para mim, pode debater. E vamos então para outro momento na escola bíblica, onde nós queremos estudar, podemos revisar até essa lição também. Mas vamos continuar a partir daqui. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade. Estamos aqui, Senhor, para aprender a tua palavra. Nos ensinas, nos orienta, nos dirige, dá sabedoria para sermos fiéis, primeiramente. Fiéis com a nossa essência, com o teu plano para conosco. Mas também fiéis para com aqueles que estão sob a nossa guarda, sobre o nosso pastoreio, Senhor, sobre a nossa orientação. Nos ensina a tua palavra. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos terminados.
hoje. Eita, pô. Conhecer o autor é viver a